A gente tá falando da Big Nail, mas assim, eu nunca consigo falar isso direito, cara. Como que se pronuncia isso corretamente? Abnegate. Abnegate. A tradução é sacrificar. Sim, né? Era um tema bem, né? A gente vai entrar nisso aí depois. Pesado. Mas essa não foi sua primeira banda, né, cara? Não foi, né? Você vem antes ainda. Você começou quando na música? Eu comecei como criança aí, ouvindo os discos do meu pai. Acho que foi a primeira referência musical, né? Meu pai, com os discos de vinil. Depois minha avó com o piano, né? Ia na casa dela, tinha um piano. Então eu ficava brincando nesses instrumentos. Minha mãe tinha um órgão eletrônico também, daqueles com pedal. Chegou a fazer aula. Então tinha um órgão dentro de casa. Eu acho que a minha primeira referência de falar assim, eu aprendi a tocar foi quando, de tanto assistir o Ayrton Senna ganhar, que acho que é uma coisa que nos emociona, Sim. Você passou por isso. O tema da vitória? O tema da vitória. Eu fui no órgão e eu tirei a música inteira sem ter tido um professor. Quando minha mãe viu, ela falou assim, nossa, mas quem que te ensinou isso aí? Não, eu vim aqui, liguei Fui saiu, mexendo aqui, né? Percepção, né? Então ali ela percebeu que eu tinha uma facilidade e tal. E depois de alguns 2 anos disso, ela comprou um teclado para mim e me colocou numa aula de teclado. A professora Beth, lá de Americana, e estudei. Só que... Seu primeiro instrumento foi o teclado? Foi o teclado. Meu pai Cássio, tinha um violão, Yamaha. mas ele não deixava eu pegar ainda o violão, porque eu era muito criança ainda, eu tinha 8, 9 anos, assim. E aí, nessa aula que eu fui com a professora Beth, ela chegou com uma lição fácil, assim, as primeiras aulas eu adorei. Certo dia ela veio com uma partitura e tal, me ensinou a ler, e eu tinha um pouco de dificuldade, confesso, até hoje eu tenho. Eu sou professor, ensino as pessoas a ler partitura e tenho dificuldade com leitura até hoje. Eu tenho. É difícil, porque eu uso mais o ouvido do que os olhos pro meu mover aqui musical, né? Sim. E aí ela veio com uma música difícil, assim, eu falei, mas professora, você não toca pra eu ouvir? Aí ela tocou lá, era a 9ª Sinfonia de Beethoven, assim, uma coisa fácil pra caramba. Assim. Só que ela tocava, pra mim era mais fácil decorar o que ela estava tocando do que... Encarnou o Mozart mesmo. Então eu ia para casa e lembrava o que ela tocou na aula. Na aula seguinte eu fingia que estava lendo e fazia. E tocava sem errar. Já que você está lendo tão bem, ela sacou, né, meu? Aqui, ó. Já que você está lendo tão bem, toca essa daqui então agora. Eu falei, não, professora, eu não estou lendo. Aí frustrou, né, cara? Então eu dei uma desistida do teclado, aí fiquei uns... Na época tinha o lance do Nintendo, né? Curti um pouco o videogame na época, Super Mario, aqueles jogos Super Mario 3. Sim. Eu tive essa fase meio videogame, assim. Certo. E logo depois meus irmãos vieram contando que tinha uns colegas na rua que tocavam Metallica e Iron Maiden lá. Aí eu fui lá assistir. Aí que eu comecei a voltar a me interessar pela música. Mas ninguém lia partitura. Ali ninguém. Isso eu já tinha 12 anos, mais ou menos. Né? Mas ainda no teclado ou não? Não. Aí eu ia só assistir esses amigos aí. Acompanhar mesmo. Ia lá, ficava pagando pau. Mas aí vai abrindo, né? Você fala assim, opa, eu tenho 2 irmãos, né? A gente ia lá na casa do Juliano Penha, com o Rodrigo Gentili, para ouvir os caras tocando Iron Maiden, só bateria e guitarra. E ficava louco, assim, falava, nossa, velho, esses caras são muito massa, eu quero fazer isso. Os caras são bons demais. Eu quero fazer isso que nem eles, né? Então a gente chegou em casa e começamos a falar pro pai, né? Podia ajudar a gente, né? Comprar uns instrumentos pra gente montar uma banda. Nós somos em 3 aqui, a gente pode montar uma banda e tal. Fomos para São Paulo na época, graças a Deus. Teodoro Sampaio. Tinha condição de comprar. Não comprou os melhores, não foi uma Gibson, mas comprou uma bateria, comprou uma guitarra. Iniciar, né? Comprou um baixo, comprou os amplificadores e voltamos para casa. Pô. Chegou em casa, ele chegou pro meu irmão mais velho, o Marcos, falou assim, viu, o que você vai tocar? Ele falou, bateria. Aí olhou pro Rogério, que era o do meio, falou assim, você vai tocar o quê? Ele falou, guitarra. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, você vai tocar baixo. Então, você é o mais novo? Eu sou o mais novo. O baixo me escolheu, cara. Se eu pudesse escolher... Exatamente. Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido a bateria. Pô. Naquela época. Eu gostava mais. Porque era o que o Juliano tocava, né? Que eu ia lá e eu via, né? Eu nunca tinha visto um baixo, de certa forma. Aquela guitarra faltando corda. Sei lá. Eu era criança, cara. Tinha 12, 13 anos quando isso aconteceu. Aí eu fui fazer aula de baixo com o Marcelo Friso, do Pop Javali, que virou Javali, né? Marcelo, que dava aula para muitos baixistas. Mas passei por diversos professores. O Marcelo Friso, o Douglas Lobão, que dava aula na escola do Márcio Lemos, o Edmo Torricelli, que está aí na estrada até hoje tocando também, né?
Quem mais que me deu aula de baixo? O Adalberto, que é o Dalba, lá de Limeira, que dava aula na escola do Anderson de Paula. Deve ter mais alguns que eu não estou me lembrando, mas enfim, fui estudar o baixo. E como eu era uma criança que estudava de manhã e à tarde e à noite não fazia nada, eu ficava o dia inteiro tocando. Tipo, eu praticamente desencanei dos esportes, desencanei do videogame, falei, agora é baixo. Eu ficava o dia inteiro tocando. Minha mãe tinha que brigar comigo pra ir pra rua. Tocar pra vir jantar. Que legal. Pra ela poder dormir também, né? Porque baixo É. Qualquer volume. Mas seus irmãos acompanhavam ou só você, assim? Foi nessa ânsia de tocar? Os dois foram fazer aula. O Marcos foi fazer aula de bateria, o Rogério foi fazer aula de guitarra e eu fui fazer aula de baixo. E os três aprenderam a tocar o básico, assim. A gente quase não sabia tocar, mas tocava umas músicas do Titãs, do Metallica, do Iron Maiden. E realmente montamos a banda em casa com a ajuda do pai. Você já cantava nessa época ou não? Não tinha. Eu cantava no carro, às vezes, assim. Eu me tenho essa memória com 6 anos eu cantando Fio de Cabelo do Chitãozinho Chororó, assim, com a minha mãe, assim, sabe? E quando eu era mais novinho, bem bebê, eu cantava. Mas com 13, não. Eu praticamente tinha uma timidez, É engraçado assim. ouvir isso, cara, por conta do seu alcance vocal, cara. Até porque eu conheci ele cantando Merciful Fate. King Diamond, né? Cantando King Diamond, cara, fazendo a voz de King Diamond. Ele tocando fio de cabelo, chega uma hora que ficou com o saco cheio de fio de cabelo. Aí você vai tocar outras coisas, né? Eu tive a oportunidade, meu tio tinha aqueles camarotes na festa do peão. Pingo de vergonha na cara. Eu ia nos shows do Chitãozinho Chororó, do Leandro Leonardo, do Zezé de Camargo, na época que a festa do peão era na Fidanha Americana. E eu não pagava nada para entrar, porque meu tio tinha o camarote, ele me dava a senha lá e eu entrava. Então eu me lembro, eu com 10, 11 anos, assistindo os shows de sertanejo, assim, eu gostava muito, né, de sertanejo, eu gostava mesmo. Não só de sertanejo, dos discos do meu pai, tinha muito disco de rock, de pop, né, mas o sertanejo foi uma referência para eu cantar na juventude. Mas enfim, a banda, cara, a gente não deu muito certo, de certa forma, porque irmão com irmão, não sei Quase vocês, foi o KLB. Não brinca. briga toda hora, cara. Quando era com outras pessoas, era um pouco menos de briga. Agora eu não sei explicar por quê. Não sei se é eu que era Acho chato. que é a época da vida. A irmã Acho que eu era chato. A banda, você fazer um negócio até com o irmão, é complicado. É Você tem que complexo ter isso, uma coisa. Porque tem um vínculo maior e aí você não tem como você... Né? Você vai dormir no mesmo quarto depois. Então era uma coisa complexa, assim. Mas é uma coisa que vem desde criança, assim, né? Aquele incentivo, né? Os pais, porque eu lembro muito bem que, tipo, eu era mais novo, tipo, totalmente leigo, novo, gostava de ouvir. E aí meus primos, o Fernando, o Dudu do Sábados da Noite, vocês conhecem? Eles apresentavam lá um CD do Metallica, do Guns. Na época que loucura é essa? Pode parar, só gritaria. Hoje eu sei que é leve, né? Dentro do que a gente pode ouvir. Mas você fala assim, baixo não tem graça. Chega uma hora que você fala assim, o baixo ele dá uma conduzida na banda de uma maneira que hoje eu acho, às vezes, muito mais interessante o baixo do que o restante dos instrumentos, né? Então, como criança, eu lembro disso. O baixo não tem graça, quem toca baixo não tem graça. Cala a boca, cordeiro. A conversa é outra, né? Bom, cada instrumento tem a sua importância, porque é o meu instrumento né? preferido, né? É o que eu mais gosto, é o baixo também. Então. Cara, eu lembro de ouvir a primeira vez, isso moleque, o riff da introdução de Sweet Child of Mine, que o baixo faz junto com a guitarra lá. Eu falei, meu pai. Aliás, o timbre daquele baixo até hoje, para mim, é o mais bonito. E também gosto dos timbres do segundo baixista do Metallica, me fugiu o Jason, que eu também gosto dos timbres dele lá. Mas aquilo lá me chamou a atenção na hora, não era nem para eu ser guitarrista. Quando que ser baixista virou uma vantagem, no caso? Quando eu percebi que na minha rua tinham 4 bandas que não tinham baixista, só tinha guitarrista e baterista. E eu fui tocar com todo mundo. O senhor já toca? Eu tocava com o Rafael Oliveira e com o Rodrigo Davis, tocava com o Rodrigo Gentili e com o Juliano Penha, tocava com o Danado, com o Juliano Penha, que era o mesmo batera, mas era outro guitarrista. E depois ainda fui fazer um teste para ver se eu entrava na banda Não Sei, que é antes do Maguerbes, né? Que o Haroldo tocava bateria. Haroldo eu sei que ele era baterista. Mas eles estavam sem baixista e eu fui lá também na a casa do banda Haroldo. chamava Não Sei. Não Sei. Não sei. Não sei. Não Qual sei. a sua banda? Não sei. Era o nome da banda. Muito bom. É típico anos 90 pra cacete, mano. Antes de Maguerbes. Isso aí, né? Então, não sei, eu não fiquei, porque ali realmente foi mais complexo, porque não só eu não sabia tocar nada, ninguém sabia tocar nada mesmo. Era muito, roots mesmo. Todo mundo estava começando, né? Então, quando eu fui tocar com o pessoal, com o Rodrigo Gentili, era só Iron Maiden. Tinha o Ademar de Barros, tocava muito bem, tinha uma Gibson Les Paul.
Ficava jogando pau, assim, né, cara? Os caras tocavam, faziam aula, violão clássico, sabe? E eu aprendi muito com esses caras. Então, você tá tocando baixo, você tá olhando pro batera, você tá olhando pro guitarrista, tá aprendendo. Né? Então, isso foi uma troca muito grande, porque eu tocava em 4 bandas, 4 repertórios diferentes, vendo vários músicos diferentes tocando na minha frente. E absorvendo tudo. Absorvendo tudo. Fora isso, eu ia nos ensaios dos meus professores, que eles convidavam para eu ir, né? O Lox, o Jaeder e o Marcelo Friis, eu ia assistir, né? Então, tudo isso foi uma fonte Que bagagem, de informação musical que os guitarristas não tinham. Eu, por ser baixista e por ter entrado, por meu pai ter permitido também, porque querendo ou não, eu era uma criança. Moleque, né? 13 anos. Mas aí, ele deixou eu mano. tocar com todo mundo. Falou, não, você tá tocando? Vai lá. Pô, Vai galera pau. tudo do bairro ali, todos, os nossos pais, todos se conheciam, né? Então, foi muito bacana essa fase. E aí, teve uma fase que meus irmãos foram morar nos Estados Unidos fazer intercâmbio, e eu dei mais ênfase na banda com o Danado. E aí, a gente ficou em 96, 95, 96, tocando só Rush, umas coisas mais complexas. Montamos um Rush cover, mas ainda não fazia show também, que era muito moleque. Né? Pô, mas vocês reproduziam o Tocava Rush? De boa. tocava Rush. O Danado tocava idêntico. O Juliano Penha, um pouco mais de dificuldade para fazer idêntico, porque o Neil Peart, Sim. com 16, Pô, 17 bateria. anos, não é tão simples, É um né? bom desafio, né? E o baixo do Rush, eu tentava tirar o mais próximo Não possível. tocava teclado já não junto, né? Daí aí tinha outro vocal. Eu não tocava baixo e cantava, né? Só tocava baixo nessa banda. Mas, enfim, foi nessa fase que eu acho que culminou para montar o Abnegate, porque eu me aproximei mais do Danado. E aí, em 97, eu estava no Objetivo, conheci o Pablo e o Mi. O Pablo e o Mi, eu juntei eles com o Danado e a gente teve a ideia de montar o Merciful Fate, que era a banda que a gente estava mais ouvindo na época. Tinha um disco lá, Into the Unknown, eles tinham tocado no Monster, né? Então, é isso que é fora, que na época não tinha quem fazia cover do Merciful Fate, cara. Não tinha, É. não tinha. E que eles falaram, tinha acabado de rolar o Monster of Rock. Não que tenha muito hoje, né? Mas Cara, pior que tem. Pior que tem. Sampa tem. Eu conheço umas. Tem. É porque como eu gosto de King Desde o Diamond. Disco Time, desde 95, né? O Spaga, lá da Heavy Metal, Sim. me apresentava as bandas, né? Eu vi o Kiko falando outro dia que ia lá na Heavy Metal. Eu também consumi muito lá. Comprei É muito. só lá que tinha alguma coisa diferente, CD, cara. É, disco, cara. né, cara? E o Spaga me mostrou o Disco Time do Merciful Fate, né? Foi um quando eu tapa. comecei a gostar. E também o Fúria Metal do Gastão Moreira. Os clipes, né? A gente gravava em VHS. Que a voz do cara, assim, Depois eu ficava sou suspeito, cara. assistindo. O cara tá pra Sim, vir agora no Summer Breeze, eu quero ir também. Eu quero vê-lo again. Mas enfim, eu acho que a minha carreira profissional começa com o Abnegate em 97, depois de ter passado por essa experiência como baixista de diversas bandas e fazer esse show memorável ali com o Rubinho pagando sim. meu primeiro cachê, né? Que legal. Viu, você falou uma coisa. Lendário Rubinho, você que falou tá uma aqui. coisa. Rubinho, cara, eu tenho. Rubinho, não vou nem falar dele, eu Eu começo a me querer emociono, chorar assim, daqui. eu me emociono com ele não porque... é? Robinho? Porque ele faz parte da minha história de uma forma muito intensa. Até no meu documentário ele aparece dando depoimento sobre esse show aí de 97 e depois sobre o Whisky Sem Gelo, que é uma outra fase que eu vim conhecer ele, vim encontrar ele tipo em 2004 que a gente começou a tocar lá, né?